Olá, seus lindos, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para mais um vídeo devocional. A gente vai fazer nosso devocional hoje sobre Gálatas. Estamos em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ou 2. Beleza? Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um servo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Gente, essa palavra deu uma mexida comigo essa semana, quando eu li. Ela deu um baque, acho que bem forte, assim, foi tipo, pá. Porque imagina que você tem 1 milhão na sua conta e você só vai poder alcançar esse 1 milhão quando você ativar um certo grau de maturidade. E a maturidade é algo muito engraçado, porque você pode ver adolescentes ou crianças muito maduros, por causa que eles passaram, entenderam pelo que eles passaram e não querem se repetir aquilo de novo. E você pode ter adultos extremamente infantis, onde eles fizeram vários vacilos e esses vacilos foram foram coisas que eles não aprenderam com aquilo. Então, quando eles não aprendem, ele pega e ele volta a fazer aquilo de novo. Então, você vê pessoas caindo no mesmo erro, independente da idade, e pessoas, às vezes, muito novas que falam, não quero fazer mais isso, porque isso me prejudicou, isso foi ruim pra mim, e tudo mais. Entende? Então, quando a gente fala sobre maturidade, maturidade vai ser o ponto que, se eu não tenho, tudo que eu tenho eu posso jogar fora. Então, você vai ver crianças que são adultas com 80 anos. E às vezes você vai ver adultos que são adolescentes de 16, 17. Entende? Então, esse é um ponto que me pegou. Porque às vezes a gente acha que a gente fez 18 anos, ou 20, ou 30, ou 40, e a gente fala, cara, o que o Papai do Céu tem pra mim, eu vou acessar agora, porque eu fiz a idade. E Deus, ele não mede pela idade. Esse é o mais incrível. Ele vai medir, ele fala, ele vai medir pela sua maturidade. E a maturidade é o ponto que vai ser essencial na vida do cristão. Porque Deus nos chama, a primeiro momento, a você aceitar Ele. Como você aceita, você tem uma vida nova. Você aceita, você é batizado, você tem uma vida nova. Bom, esse é o esquema, né? Tem uma vida nova, você foi, pegou, foi batizado, você nasceu de novo. Então, quando você nasceu, você é uma criança espiritual. Você foi, pegou, você é um neném. Então, você vai pegar, você vai... a comida vai ser um pouco mais mastigada pra você, você vai... Todo mundo passa por isso, entende? Vai ter pessoas te cuidando e tudo mais. Só que aí entra um pequeno problema. Pequeno, o grande problema. Tem pessoas que estão nessa fase a vida toda. E elas não querem deixar de ser criança espiritual. Elas querem ser uma vida toda cuidadas. Uma vida toda que não tem que ser cuidado, não é isso. Mas que o adulto entende que ele precisa cuidar. Porque isso faz parte da vida dele. Entende? Então, ele vai pegar, ele vai ter um filho e ele precisa cuidar desse filho. As crianças não. As crianças já querem ter uma vida onde elas vão ser cuidadas, onde elas vão ser o centro. E isso não ocorre, gente. O Espírito Santo, ele está sobre nós, ele nos dá essa ousadia de pegar e viver uma vida nova pela glória dele. Mas quando chega o ponto de que você era para ter passado de criança para um adulto espiritual, onde agora você vai cuidar, agora onde você vai servir, agora onde você já entende as bases do evangelho, as pessoas não querem transitar dessa parte para outra, porque é uma parte mais difícil. Até a forma que Deus trata com você não vai ser mais uma forma infantilizada, no sentido que você vai sentir que você virou realmente uma pessoa adulta. Entende? Quando vim, vamos dizer assim, eu uso a palavra esporro, mas não esporro, mas alguma coisa que ele não gostou, ele vai falar com você e não fala mais da mesma forma. A forma até um pouco mais dura. Por quê? Porque agora você tem estrutura para aguentar isso. Entende? Aí você pode falar, pô, mas quem é que quer tomar um esporro do Senhor um pouco mais duro? A gente entra agora no Gálatas 4. Por quê? Por causa que existe uma herança, que eu falei, esse 1 milhão, ele está disponível, 1 milhão espiritual, para você ir lá e buscar, entendeu? Para você chegar a essa idade, você vai ganhar essa herança. Aí, no caso, não seria dinheiro, mas você tá pegando a analogia. E você pode passar uma vida toda sem acessar ela, por causa que você não quis amadurecer, entende? E aí ele fala, quando você é criança, você não difere de um servo, porque você não tem essa vontade, como ele fala aqui, entendeu? Falando no versículo 2. Ele está sujeito a guardiões
e administradores até o tempo determinado por seu pai. É como se você sempre esperasse algo terceirizado. Então você sempre espera algo. Ah, o meu pastor vai orar por mim. Ah, a tia lá do POC, que é a braba lá, ela vai interceder por mim. Eu não preciso fazer isso. Ah, o pastor lê a Bíblia pra mim no culto de domingo. Então eu não preciso fazer isso e tá tudo certo. Entende? E com isso você tá perdendo. Eu acho que é uma das coisas que o ser humano mais tem de precioso, que é você crescer em Jesus. É você conhecer Ele. É você conhecer Jesus não pela ótica do seu pastor, mas é conhecer Jesus, você conhecer Jesus, entende? Não, sabe quando você tem um amigo? Normalmente isso era muito presente na minha adolescência. Eu tinha um amigo e esse amigo falava de um terceiro amigo, que era amigo dele, mas não era amigo meu. Ele usava e falava, nossa, esse cara é incrível, não sei o que, não sei o que lá. Eu falava, cara, poxa, quero conhecer esse fulano, esse terceiro amigo. Por quê? Pelo que ele falou. Só que parece que hoje em dia as pessoas pararam na parte de que, eu não quero conhecer mais aquele terceiro fulano que você falou. Só de conhecer você, você falar dele tá ótimo pra mim. Irmão, isso não vai te levar a lugar nenhum. Apesar de ser algo que parece que é bobo, mas não, isso é extremamente sério. Porque quando você está falando que tem um herdeiro, e esse herdeiro tem uma herança, e essa herança você tem que chegar à maturidade para você conseguir ela. E tem que ter coisas em Deus, realmente, que você só vai alcançar quando você for maduro espiritualmente. Não tem o que dizer, entende? Não tem menos do que isso. Então, o Pai do Céu tem chamado não só a mim, como eu tenho visto um grande povo à maturidade. Ao ponto de que você entender que você não é o centro, no sentido que o Senhor está no centro de tudo. E depois a vontade dele, não o que você quer. Não só tipo, poxa, Senhor, eu preciso disso. Realmente, ele vai te ouvir, ele te ama, ele vai caminhar com você. Você tem que pedir mesmo, ele é o seu pai. Uma das coisas que eu mais faço é, Senhor, me ajuda aqui. Eu peço, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas eu tenho maturidade quando ele fala não é não. Entende? Por quê? Porque ele sabe o que é melhor. Aí a gente entra na parte da herança, porque esse não pode ser a herança de Deus para você, que vai te livrar de um lugar ruim, que vai te livrar, eu acho que, da pior coisa que o ser humano pode ter sucesso, que é ter sucesso onde Deus não quer. Imagina uma vida toda que você fala assim, ah não, Deus me abençoe, eu tô servindo a Ele, agora vai ser lindo, e não sei o que, e não sei o que lá, olha a igreja que eu construí, olha o trabalho que eu tive, e era o trabalho dos meus sonhos, e não sei o que, Deus tá falando tipo assim, eu não quero isso pra você. Aí você vai ter um sucesso, você vai achar que é Deus, e no final tu não vai herdar o que é mais precioso, que é o reino dos céus. Entende? É você pegar e você conhecer ele daqui até lá, até chegar no céu. Quando chegar no céu, você vai escutar a voz dele e falar, caraca, aí, era essa a voz que eu escutava lá na terra. Entende? Hoje eu vou poder ver o meu Senhor. É para isso que ele está chamando a gente, para um lugar de maturidade onde a gente para de ser, com licença da palavra, um bebê chorão. E a gente começa a ser a pessoa que levanta e fala, pô Senhor, eu tô aqui para você, o que é que você precisa? Eu acho que uma fase que quando eu comecei a caminhar com o Senhor, Ele trouxe no meu coração, vou trazer para você, pode ser que seja bobo, mas para mim funcionou muito bem, foi que essa minha avó, ela já foi falecida, minha avó Arelina. E eu ia muito na casa dela, mas ela morava junto com as minhas tias. Então, quando eu pegava, eu ia na casa dela, eu falava assim, ó. Eu falava pro meu pai, pô, vamos na casa da minha avó. Mas eu ia na casa da minha avó, dava um beijo na minha avó e ia brincar com meus primos, ia falar com a minha tia e tal. Então, durante boa parte da minha vida, eu fazia isso. Eu ia na casa da minha avó pra brincar com meus primos na casa da minha tia. Ou seja, eu não ia ver minha avó. Eu ia ver meus primos na casa da minha tia. Eu ia lá só dar um oi pra ela, oi, pá, ia lá. E isso rolou até os meus 22, 23 anos, por aí. Quando foi, pegou, e isso mudou, minto, 22, eu exagerei, entendeu? Até os meus 18, 20 anos. Quando isso mudou, eu passei a ir ver a minha avó. Eu comecei a passar a gostar de estar com ela, a gostar de caminhar com ela. Então não passei a ir para ir só ver as minhas tias, eu via minhas tias, mas eu queria ir lá estar com a minha avó. Esse é o ponto da maturidade, você não quer mais o que a sua avó pode fazer por você. Você não quer mais o que Deus pode fazer por você. Você quer estar com Ele. E é para isso que Deus te chamou hoje. Irmão, esteja com Deus. Deixa de parecer um servo. Passe a parecer filho, e um filho adulto e maduro, onde você vai entender, você vai caminhar com ele e fazer tudo o que ele quer. E ser feliz com ele não vai ser nada melhor que vai ter na tua vida. E eu sempre falo, que eu estou falando para pessoas que são crentes e não crentes. E se você não é crente,
Irmão, chegou na hora de você virar um bebê espiritual nas mãos de Deus. Chegou a hora de você escutar o chamado dele e falar, cara, o que eu tenho para você é melhor. Venha, me aceite. Deixe que rios de água limpa fluam de você. E que depois disso, você sendo batizado, você vai virar uma criança espiritual e vai ser lindo, porque ele vai tratar você como criança realmente. Ele não queima etapa, ele não queima largada. Ele vai cuidar de você como ninguém nunca cuidou antes, entende? O que ele vai fazer, ninguém nunca fez por você. Mas quando chegar na fase de ser adulto, aceite essa fase e fala, olha, eu não vou ter a síndrome de Peter Pan. Eu vou crescer para acessar o que o Senhor quer, que é muito mais alto, que é um lugar de intimidade onde eu sento e eu consigo tomar um café com meu pai e eu consigo falar da minha vida e ele falar os segredos dele para mim, porque ele não pode contar os segredos para criança. Quando você vê um pai falando assim, olha, pro seu filho, pô, o trabalho foi difícil hoje, e a criança tem 10 anos, a criança vai entender? Pro adolescente, que às vezes é meio zureta, aí ele vai pegar e falar, ó, poxa, o dia foi difícil hoje de trabalho. Aí o cara vai falar, que bom, difícil, né? E tal, eu fui pra escola, fui pra faculdade e tal. Mas quando chega no grau de maturidade, quando você é adulto e você passa pelo que seu pai já passou, tá passando, e ele fala, o trabalho foi difícil hoje, tu abraça ele e fala, pô, eu sei que foi, o meu também foi. E você começa a trocar, e Deus chama você hoje pra isso. Ele quer trocar ideias com você. Ele quer falar os segredos dele pra você e escutar de você também. Então, hoje, essa passagem faz um resumão, né? A gente ser chamado a amadurecer. A amadurecer em Cristo. Entende? E sem isso, a gente não vai acessar mais nada que o Senhor tem pra gente. E essa maturidade precisa ir crescendo com o tempo também. Não é só fique maduro hoje e acabou. Não. Essa maturidade você precisa ir amadurecendo cada vez mais. Entende? Para acessar sempre coisas novas no Senhor. Sempre vai ter algo que você vai ter que tirar da sua vida para ter mais de Deus. E quando chegar nessa hora, não impeça que Ele pode. Você, tá bom? Como uma árvore. Então se cuida. Uma semana abençoada para vocês. Esse é o nosso devocional semanal. Que você possa ter um dia abençoado. Fui!